Já tem um copo? E aí pessoal, tudo bem? Boa noite! Olha eu chegando por aqui. Espero que hoje eu consiga fazer a live com qualidade. Fique bacana aí pra vocês, tá bom? A live de ontem não ficou legal, ficou muito desfocado e eu não tinha visto, meu telefone tava com a câmera toda suja e eu resolvi de excluir ela, tá bom? Mas hoje estamos chegando por aqui para juntos dialogarmos um pouquinho aí sobre as possibilidades do dia e os assuntos que Papai do Céu colocar em nossa mente, em nossa boca, né? Como eu digo sempre, seja feita a vontade dele e não a minha. Com licença que eu vou limpar minha câmera, que ela tá toda empoeirada ainda. Vamos ver se melhorou agora. Eu acredito que é a minha câmera, não é sujeira não. Tá bom? Você que vai chegando por aí, eu peço que, se você achar cabível, eu envio todo dia para minha agenda de contato, né? Quem recebe, assiste depois, ou não assiste, independente. A minha parte eu faço. Talvez a palavra que eu vou dar aqui, na maior simplicidade do mundo, mas com o maior amor, seja o cavalo arriado que a pessoa precisava para mudar algum ponto de vista, mas ela considera eu tão irrelevante na vida dela que ela nem olha a minha mensagem, não assiste a minha live, mas eu faço o meu papel. E se você achar que tem lógica o que eu falo e enxergar que realmente é com a proporção de amor que eu trago isso aqui e que é merecido, compartilha com seus amigos, mande aí para quem você achar que é merecedor de escutar essa palavra, tá bom? Thiago, é um prazerão estar recebendo você por aqui. Kátia, uma boa noite. Eu enviava aqui aquele oi para todo mundo, tá bom? Thiago, como é bom ter você aqui, que você me fez lembrar de algo, tá? Eu tinha um compromisso marcado contigo para amanhã e eu não posso. Caso você tenha como antecipar ele para a gente fazer essa conversa agora assim que eu finalizar a live, se possível, e você compreender, vai ser de todo o coração que eu vou te agradecer, tá? Foi muito bom eu ver você aqui, que eu me recordei disso agora. Eu tenho um compromisso amanhã, já vou deixando avisado de antemão a todos que amanhã eu não farei a live às 21 horas e 1 minuto. Provável que eu faça a live aí por volta das 16 horas. E depois eu vou trazer algumas fotos para vocês do porquê. Amanhã eu vou para a obra, estou escalado aí. E amanhã eu não estarei aqui na cidade, o local onde eu vou é retirado, não tem sinal de internet suficiente para mim fazer a transmissão. E também vou dedicar esse tempo lá, espiritualmente, a me conectar com Deus. Então por isso eu não vou estar online amanhã às 21h01, beleza, gente? Mas nós vamos nos falando aí e vai ser um prazer trazer a live para vocês amanhã mais cedo, deixar ela gravada, tá? Comenta por aí quem que tá compartilhando, quem que tá respondendo as perguntas, como é que tá sendo aí ver as perguntas e enxergar ela de uma maneira diferente. Talvez é uma pergunta simples, mas que você nunca havia parado para fazer ela. Como que tá sendo aí? Você acha que ela tem alguma mudança, ela tem alguma diferenciação na sua vida, do atual momento que você vive? Algumas das perguntas têm feito sentido para você e como está sendo? Fala para mim aí como está sendo esse choque, digamos assim, com essa pergunta no momento de realidade. Esses dias atrás as pessoas compartilharam que estava sendo maravilhoso, que estava vendo uma mudança na vida. Algumas pessoas deixaram de acompanhar. Eu sei que esse compromisso em acompanhar todos os dias não é para todos, são só alguns que fazem, tá bom? A gente estuda muito estatísticas e estou fazendo alguns cursos, algumas formações que é em EAD, que eu ensino à distância, os treinamentos da nossa empresa, e a gente vê que menos de 3%, se não me falha a memória nesse momento,
são as pessoas que começam algo com compromisso e terminam, tá? E eu nem estou falando de algumas falhas, não. Eu estou falando de abandonar mesmo pelo meio do caminho. São pouquíssimas as que cumprem 50%. Na sua maioria, tem muitas pessoas hoje que adquirem até cursos pagos e nem acessar eles não acessam online, tá bom? E assim, o que eu quero dizer com isso? Muitos reclamam do atual momento, mas não fazem nada para mudar além de reclamar essa situação para si. Não tomam uma atitude diferente, tá? Eu vou trazer mais uma pergunta hoje desse diálogo, tá bom? Passando por aqui a Heloísa, juntamente com a Masha, para falar um oi para vocês, né? Pronto, agora pode levar a Masha embora, senão ela vai pular, ver ela ali vai pular nela mesmo. Bora lá, para uma perguntinha do sucesso. Qual a perguntita de hoje? Quando você olha no espelho, gosta do que vê? A pergunta caiu pra mim, né? Pro cara que tem a resposta na ponta da língua. Mas e você, quando olha no espelho? Vou deixar você responder ela. Você gosta do que vê? Compartilha aí comigo, minha esposa Débora. Quando você olha no espelho, você gosta do que vê? Não, nem um pouco. Que pena. Kátia, comenta comigo. Quando você olha no espelho, você gosta da imagem que você vê? Compartilhe comigo. Quando você olha no espelho, gosta do que vê? Vou escrever a pergunta aqui, vou deixar ela fixada. Quando você se olha no espelho, é a pergunta. O barulhão é forte, hein? Sandra Matos, seja muito bem-vinda. É um prazerão ter você por aqui. Eu vou fixar agora aqui para vocês a pergunta. E a pergunta é essa daqui, ó. Vou deixar ela fixada, tá bom, Sandra? Quando você se olha no espelho, gosta do que vê? Kátia, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração por você ter compartilhado. Compartilhe com a gente mais. Se expressa, fica à vontade, tá bom? E depois eu vou fazer um pequeno comentário para que assim, talvez, caia a ficha de algumas pessoas e busque uma dimensão e uma maneira diferente de enxergar essa pergunta, tá bom? Eu vou trazer em dois princípios. O princípio da inteligência emocional e o bíblico para vocês, tá bom? Karina, seja muito bem-vinda. Prazer ter você por aqui, tá bom? Com imenso carinho que eu recebo a todos vocês. E passando por aqui fazendo aquela pergunta todos os dias, às 21h01. Amanhã eu estarei mais cedo, tá bom? Amanhã eu vou estar por volta das 16 horas. 16h30 eu vou avaliar a hora que eu tenho que sair para o compromisso ainda. Para eu fazer com uma tolerância de espaço. Para não dar aquela correria do dia a dia e quebrar aquele paradigma e aquela crença de que brasileiro chega atrasado. Não, quem chega atrasado é atrasado mesmo. Não tem nada a ver com brasileiro não, tá? Edmar, seja muito bem-vindo.
É um prazerão receber você por aqui, tá bom? Já chega por aí e já chega entrando de sola, como diz o jogador de futebol, respondendo pra gente, compartilhando, você e quem sentir a vontade também a responder. Quando você se olha no espelho, gosta do que vê? E vai ser um prazer para mim compartilhar e ter você compartilhando também essa maneira de expressão, essa forma de visão sua. Não que ela esteja errada, que todos entendam assim, cada um tem a sua maneira de enxergar as coisas, e isso não significa que a minha está errada, está certa, a sua está errada ou está certa. Não, muito pelo contrário. Somos livres para pensarmos e seguirmos uma linha, né? Muitas das vezes algo que a gente acha que está irrefutavelmente correto, para algumas pessoas vai estar opostamente errado. Kátia, bacana. Quando antigamente poderia dizer para você que nem reflexo tinha no espelho, uma morta viva, não enxergava o meu interior. Que show de bola, Kátia, que presente receber isso como um testemunho, saber da sua jornada, saber dessa sua caminhada, dessa transformação de vida. Na realidade, não uma transformação, mas dessa descoberta que você vem tendo todos os dias, dessa pessoa maravilhosa que sempre esteve aí, mas por alguns quadros não se enxergava, hoje tem essa forma de se enxergar, essa forma totalmente renovada de ser, tá bom? Parabéns e brigadão mesmo, de coração. Você compartilhar isso edifica e fortalece a cada dia mais a nossa caminhada, o nosso propósito, e você já deve ter escutado várias vezes eu falando que o meu propósito é fazer com que pessoas que não se enxergam dessa forma, como você passava e vivia isso, eu acredito e me sinto na liberdade de falar com essa abertura, porque nós já compartilhamos da sua história, já fizemos uma live junto, e por isso que eu falo abertamente assim. E o meu papel é tirar não só do quadro que você vivia e hoje não vive mais, mas pessoas que vivem no alcoolismo, pessoas que vivem no mundo das drogas, tóxicos, né? E algumas pessoas que vivem e se trancavam no quadro da obesidade, igual eu já vivi um dia, pessoas que ainda se trancam, se escondem da sua imagem real, de alguma forma, e outras são impedidas de se enxergarem. Na realidade, não é elas que querem se esconder, elas têm quadros que as escondem, as impedem de realmente enxergar elas. E quando consegue-se de alguma forma eliminar esse impedimento, você acaba descobrindo uma pessoa de uma áurea, de uma luz, de uma beleza que não tem palavra para expressar, tá bom? Sandra, brigadão. Agora estou me gostando sim. Bacana, obrigado por compartilhar, tá? E assim, ó, eu vou compartilhar com vocês algo que talvez pode ser um choque. Para quem não aceitar logo de início, eu peço que não jogue fora. Deixe isso guardadinho, num cantinho, reflita sobre isso, busque na fonte de onde eu vou falar o que eu vou falar, talvez você mude essa percepção, e se realmente depois de estudar o que você escutar aqui, você não gostar realmente e permanecer com a sua opinião, pode jogar fora sem problema nenhum, mas não dê o voto de confiança nesse momento somente a mim, mas sim a fonte que eu vou buscar. Nosso papel, por muitas vezes na vida, anda perdido, porque nós não conseguimos identificar algo que se chama identidade em nós mesmos. É normal hoje você vê muitas e muitas pessoas, no momento que liga uma câmera de celular para fazer uma selfie, ela arruma o cabelo, ela tem um lado de bater a foto, ela tem um lado que ela se pega melhor, o ângulo de fotografar, ela não gosta dessa roupa, ela não gosta de tal coisa. Em alguns modos, quando não é nada exagerado,
quando não é nada exagerado, é algo normal que se criou no dia a dia, numa questão de mídia, de um registro e tal, que realmente traz uma imagem exterior melhor, um ângulo melhor para a foto, por exemplo. Mas, com base na palavra de Deus, que é a Bíblia, muitas e muitas pessoas não se enxergam quando elas se olham no espelho, quando elas se olham numa câmera, elas veem apenas um estereotipo de um corpo físico. E elas passam a buscar defeitos naquele momento. Então ela vê um defeito no cabelo, ela arruma o cabelo, ela vê um defeito... mulherada tem esse hábito de ver um defeito na maquiagem, arrumar a maquiagem e tal. Quando a palavra de Deus, ela diz que você é a imagem e semelhança do Criador, e ela te pede e te ensina a amar ao próximo como a si mesmo. E isso não está falando de você ser gordo, você ser magro, você ser de alto, baixo, branco ou negro, não está falando de nada disso. A palavra de Deus está falando de você ser você, e você se amar da sua forma e da sua maneira, a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, é normal de algumas pessoas virem nessa criação do dia a dia não se enxergando. Elas veem apenas um corpo físico. Elas não gostam porque elas estão gordinhas, elas não gostam porque o cabelo não está legal, elas não gostam porque aquela roupa não caiu bem, quando na realidade tudo isso é terreno. A imagem que você deve amar e respeitar e cultivar cada dia mais e melhor é a imagem da essência, é a sua identidade. Essa identidade, quando você conseguir localizar ela, você vai ver de qualquer maneira que você tiver. Você pode se olhar no espelho de ponta cabeça, você vai ver a imagem e semelhança de alguém que você ama. Se você não amar, não tem como você transmitir o amor ao próximo. Então, muitas das vezes a gente acha um caminho de bloqueio de amar, a gente não se sente realizado estando com outra pessoa, a outra pessoa traz todo o amor e todo o carinho, mas a gente parece que falta algo sempre, não tá completo. E quando vamos para frente do espelho, não gostamos do que vemos. Na realidade, o que está faltando nesse relacionamento com o próximo não é o amor dele para com a gente, é o nosso mesmo. Então, você não consegue ter uma entrega total de amor, de afeto, de respeito, de carinho, enquanto você não se amar completamente da maneira que você é. Muitas vezes, algumas pessoas não entendiam o porquê de alguns momentos da minha vida eu ser tristonho. E foi depois de muita reflexão que eu descobri que eu não me amava da forma que eu era. Isso não significa que você tem que ficar na mesmice que você está e que você não vai mudar e vai passar a amar a sua forma e a maneira como você está. Não é nada disso. Você tem caminhos, você tem inteligência para reverter o quadro, mas uma das reversões que devem ser feitas já é a emocional. É passar a enxergar o bom que existe em você. Quando a gente começa a estudar a inteligência emocional, quando a gente começa a partir para o lado da neurociência, você entende que um dos principais fatores e ferramentas a usar é a comunicação do eu sou. E quão difícil é para algumas pessoas, para algumas é impossível, não é só difícil, ela ir para frente de um espelho e ela falar, eu sou linda, eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa bela, a pessoa ela não consegue se enxergar. Entre ela e aquela imagem existe uma parede negra, impedindo que os seus olhos enxergam. E o mais difícil é que não é somente os olhos carnais. O nosso corpo ele é provido de 3 corpos. Se você estudar dentro da palavra de Deus, somos carne, alma e espírito.
E quando temos um impedimento, ou somente o corpo se enxerga, mas a alma não tem um reflexo, não tem uma visão, ou o espírito não está conectado à imagem e semelhança da fonte de onde ele veio e para onde ele vai retornar, a gente acaba vendo vários e vários quadros que se desencadeiam de tal forma que alguns até acabam se decepcionando. É normal você ver uma pessoa que não se ama fisicamente e ela está com a visão somente no carnal, somente no corpo terreno. E aí ela vai para dentro de uma academia, e aí ela busca o corpo perfeito, e você vê que para todos ao redor aquele corpo já está numa perfeição maravilhosa, mas para ela não está bom. Sempre falta algo. O que falta é a alma que compõe aquele corpo está enxergando a alma interior dela como realmente uma alma é. É o espírito estar enxergando imagem e semelhança do Criador naquele conjunto. Quantas e quantas vezes vemos pessoas buscando a perfeição do corpo que chegam ao quadro de anorexia, causando a própria morte. E por quê? Pela busca de um corpo perfeito. Mas aonde se encontra a perfeição em tirar a própria vida por um quadro de desnutrição ou um quadro de anorexia que causam males à saúde? Que perfeição é essa? Então é extremamente importante que você comece a se amar da forma que você é, para daí sim você ter fôlego para buscar a mudança que você acha necessária de alguma forma, mas com lógica. Porque se você não se amar da forma que você é e você começar a buscar uma mudança, qualquer ponto que você atingir nunca estará bom. A pessoa que ela quer ganhar massa muscular, ela vai fazer loucuras, igual a gente vê aplicando certos produtos que são de origem veterinárias para animais de grande porte. Você vai ver pessoas emagrecendo a ponto de perder os outros quadros de saúde e ainda achar que não estão no peso ideal. Então, quando você se olha no espelho, gosta do que vê, passe a olhar desta forma. Você é a imagem e semelhança do Criador antes de mais nada. E se você não se ama, entenda bem, não tem como você amar o próximo. Então, se você não ama o que você vê no espelho, Juliano, mas eu tenho pouco cabelo, eu sou careca, eu tô barrigudinho, a mulher, mas é isso, Então, assim, quando você olha pro seu celular que você vai bater uma selfie, comece a enxergar o brilho da alma e do espírito que existe no seu olhar. Pare de enxergar, a primeira coisa que você vê é o seu cabelo desarrumado, a primeira coisa que você vê é o óculos que não está no lugar, a primeira coisa que você vê é a roupa que está com defeito. Pare de buscar defeitos em você, comece a buscar qualidades. Comece a buscar no seu interior o amor que transborda para fora. Vai chegar um dado momento que não tem como você obstruir essa luz que sai de você. Então ame o que você vê no espelho. Ame sempre. Seja igual a Kátia, cada dia mais cultivando esse amor. Seja igual a Sandra, cada dia mais gostando sim do que enxerga no espelho. É uma caminhada. Infelizmente a gente vem com crenças incrustadas em nosso intelectual, em nossa inteligência emocional, dos nossos pais. Essa é principalmente das nossas mães, que nunca estava bom. Por mais que você está arrumado, você é um bebê lindo. Quando a mãe vai bater uma foto sua, ela sempre tem que arrumar algo em você. Ela tem que arrumar a posição que você está, ela tem que pedir para você sorrir, ela tem que pedir para você olhar. Então, você cresceu com essa crença, limitando você a enxergar realmente o que tem no seu interior. Muitas das vezes você não teve um contato com esses códigos, digamos assim, que eu estou entregando aqui. Por isso que eu falei para você, não jogue ele fora, avalie, busque. Talvez você não teve um entendimento dentro da palavra de Deus, onde está lá bem escrito que você é a imagem e semelhança do Criador que te criou. E que se você amar o próximo como a ti mesmo, tá tudo certo, mas não tem como você amar o próximo se você não te ama.
Aí tem muitas pessoas que vão falar, não, mas eu amo tanto fulano e não é isso que me impede, eu não gosto da maneira como eu vejo, eu não gosto do meu bumbum, eu não gosto dos meus seios, eu não gosto da minha barriga, eu não gosto da minha barba que é pouca, eu não gosto do meu nariz. N defeitos, mas e as qualidades? Comece a ver e enxergar as qualidades que existem em você. Você vai ver que em poucos dias com essa comunicação vai aflorar um ser tão lindo dentro de você que as outras pessoas vão começar a comunicar isso para você. Quando você começar a comunicar isso cada dia mais, Kátia, acredite, é possível. É possível sim. Mas você tem que comunicar e acreditar, antes de mais nada, no que você está comunicando. Que você é a imagem e semelhança do Criador, não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus. Ame o templo que é você. Ame a igreja que é você, que traz uma alma, que traz um espírito do nosso Criador. Muitas e muitas pessoas, elas focam tanto no que não gostam, que acaba expandindo mais o que não gostam. Um exemplo bobo e carnal. Quantas vezes você já não viu uma adolescente com uma espinha e ela começa a se envergonhar daquela espinha e ela começa a mexer naquela espinha, ela quer tampar aquela espinha e quanto mais ela mexe, mais vermelho fica, mais inchada fica e mais fica destacada aquela espinha. E a nossa beleza ou os nossos defeitos são da mesma forma. Se você começar a focar em defeitos, são os defeitos que você vai enxergar todas as vezes. E em um dado momento do caminho, você vai ser uma pessoa que busca somente defeitos. Você vai ser uma pessoa que busca em você mesmo, toda hora, imperfeições. E isso vai chegar um momento que você vai buscar imperfeições na sua fala, no seu caminhar, na sua atividade dia a dia. Você vai passar a buscar imperfeições na sua maneira de conduzir os seus negócios, na sua maneira de conduzir a sua família, e cada vez mais vai expandindo, porque como você não se ama e começou a buscar imperfeições, cada vez mais você vai buscar imperfeições. Então, busque qualidades, comunique amor. Boa noite, Fábio, Cássio, vai chegando por aí, Suelen. Uma ótima noite a vocês, sejam muito bem-vindos, tá bom? A pergunta de hoje está fixada aí, sintam-se à vontade para compartilhar com alguns amigos, se tocar o coração, clica o dedo no coraçãozinho para a relevância ir subindo. Dia após dia o meu Instagram, com a ajuda de vocês, tem entregado esse conteúdo para mais pessoas. Eu fico muito contente, muito grato a vocês que têm colaborado com isso. Isso não é mérito meu, é mérito de vocês. O comentar, o marcar alguém, os novos seguidores que não seguiam, que talvez é da sua rede de amigos, que acham interessante a pergunta, mesmo no meu estilo amador, no meu estilo de ser de Juliano, e quando você tem comentado, tem marcado ele, ele passa a seguir. E talvez, como eu falei, talvez seja o faixinho de luz que precisa para ele trilhar uma caminhada diferente. Então eu sou muito grato a vocês por essa colaboração e por esse crescimento, tá bom? Quando eu comentava aqui, para quem chegou agora, referente à pergunta, tá bom? Quando você se olha no espelho, gosta do que vê? Mas a gente tem também muitas pessoas que gostam só do estereotipo, da imagem, do físico. Porém, quando vão aprofundar mentalmente na imagem que elas veem do espiritual, do imagem e semelhança do Criador, não tem o que elas enxergarem. É uma imagem vaga. Elas não praticam o id que Jesus Cristo pediu quando caminhou por essa terra. Então elas têm um corpo perfeito, elas têm uma magnitude maravilhosa. De qualquer jeito que elas forem fotografadas, está lindo, parece que é modelo de uma revista. Porém, quando aprofunda para olhar para o espiritual, está faltando algo e alguns não têm nada lá. Por isso que sentem-se vazias.
Jardel, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você por aqui, meu amigo. Há quanto tempo, tá bom? Já vai chegando por aí, vai deixando aí seu comentário, vai marcando a galera que você sentir à vontade aí para marcar. Beleza? Comentário do Fábio. Gosto muito do que vejo, sempre que olho no espelho. Pois temos que nos amar, pois somos imagem e semelhança do nosso Senhor e Criador. Do nosso Senhor e Criador. Quando você começa a buscar defeitos em você, mais dia menos dia você vai encontrar. E quando você busca somente um dos quadros, está provado na palavra de Deus que somos corpo, alma e espírito. E quando você busca somente um corpo bonito, sem o conteúdo de uma alma e sem a identidade de ser imagem e semelhança do Criador, você vai ver cada barbárie. Não que eu discrimine, eu vejo nele um ser humano provido de alguém que não tem identidade. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma pessoa no Brasil e tem várias no mundo que investiu toda uma vida para se transformar num boneco humano. E ele não consegue identificar a identidade dele. Ele não conseguiu achar a beleza nas 3 linhas de corpo, alma e espírito dele. E jamais, enquanto ele não buscar de alguma forma na palavra de Deus e na inteligência emocional, que elas caminham juntíssimas, enquanto ele não buscar a essência e descobrir a identidade dele, nada que ele fizer de mudança e alteração no corpo dele vai ser o suficiente ou vai ser o bom. Dona Nilva, seja muito bem-vinda. Cíntia, é um prazer ter vocês por aqui, tá bom? Obrigado pela presença. Tá? Vai chegando, vai ajudando nós aí, clicando num coraçãozinho, vai mandando aí pros amigos, convide a galera aí a participar, tá bom? A pergunta de hoje que eu trago para vocês é: quando você se olha no espelho, gosta do que vê? E eu pergunto a você e eu peço que você reflita bem. Se for preciso, vá até um espelho ou veja a sua imagem aí no seu celular. Mas comece a cultivar. Se você, é lógico, acredita que é algo palpável, merecível de consideração, aquilo que eu falei. Pare de olhar na câmera do seu celular quando você vai fazer uma selfie e olhar primeiro os defeitos. Olhar o cabelo que não está certo, o óculos que está torto, olhar a roupa que não está caindo bem. Veja as qualidades. Comece a ver as qualidades que existem em você. Comece a enxergar o suspiro de vida que emana, a energia, o calor que emana do seu corpo. Está despenteado, mas veja a beleza que existe no seu cabelo. E se for preciso, nesse momento, para quem não tem ferramentas totalmente aplicáveis, imagine aquela pessoa que por um quadro de doença perdeu todo o cabelo e mesmo assim ela se olha no espelho e ela se ama cada vez mais. Muitas delas estão nos últimos suspiros de vida e se amam cada vez mais e são exemplo de amor. Mas enxergue em você a imagem e semelhança do Criador. Se ame pelo que você vê no espelho, se ame pelo que você vê na foto, se ame pelo que você vê na webcam, no seu reflexo. Enxergue imagem e semelhança do Criador e assim você vai enxergar a imagem e semelhança do Criador no próximo também. Não busque somente um corpo terreno perfeito, pois ele se vai. Também não cultive somente a alma, e deixe com que o corpo se perca no meio do caminho e finde uma vida por falta de cuidados ao corpo. Então leve uma vida balanceada, leve uma vida em harmonia, mas não permita de maneira alguma que essa busca por uma imagem perfeita te impeça de viver momentos perfeitos.
Vive em plenitude com o momento do agora. Ame em plenitude o que você é. Se você não está satisfeito, busque com amor, amando o que você é agora, melhorar e amar ainda mais. Mas jamais com exageros. Agora, se não for com amor pelo que você vê, de verdade, busque as ferramentas para conquistar esse amor primeiro, antes de mudar o seu corpo. Todos aqui conhecem no dia a dia aquela pessoa que você acha que ela está perfeita, mas ela continua jogando a família fora, o relacionamento fora, os filhos num canto, para ir para a academia e se acabar lá fazendo uma atividade física para ter o corpo perfeito. Falta algo, a identidade. Todos nós conhecemos aquela pessoa que vai para a academia e fica lá 2, 3, 4, 5 horas e está em idade de já ser um provedor, um pai de família e não vive nenhum relacionamento, porque ele está cultuando só o corpo dele. Mas fazer o papel de imagem e semelhança do Criador, aonde aquele braço poderia estender a mão para um necessitado, ele se esquiva, ou ele até maltrata às vezes. Já tivemos essa experiência na sociedade. Quantas e quantas vezes se busca a beleza em roupas, se busca a beleza em sapatos, em carros, mas não ama quem está dentro da roupa, não ama quem está sobre os sapatos, não ama a si mesmo dirigindo aquele carro. Cultua um carro, cultua uma posição, cultua uma casa, mas quando se olha no espelho dessa casa não sente amor, não sente plenitude em amar. Enxergue em você a imagem e semelhança do Criador. Ame o reflexo que tem no seu espelho. E comece a comunicar isso dia após dia. Se for necessário, independente do seu credo, independente da sua religião, peça a Deus, diretamente a Deus, para te dar esse suporte, essa visão de você amar essa tríade que é você: corpo, alma e espírito, imagem e semelhança do Criador. Não quero saber se você pesa 8 ou 80 ou 180, mas comece amando o que você enxerga, o reflexo que você produz e reproduz no espelho ou numa câmera ou numa fotografia, numa foto. E não é embasado somente no que me falaram ou no que eu estudei, que eu falo. Até eu identificar e conseguir encontrar a minha identidade, eu padeci muito. Porque sempre faltava algo. Nessa busca por algo eu me perdi, eu cheguei à obesidade. Nessa busca por algo eu fiquei com a barba desse tamanho, eu fiquei com o cabelo, eu não me cuidava. Enquanto alguns buscam, igual eu falei, a academia, um exagero, cirurgias plásticas e tudo mais, eu caminhei no sentido oposto. Eu não amava o que eu enxergava no espelho, então não tinha como. E eu falo isso hoje para minha esposa. Eu falo isso para toda a minha família. Não tinha como, e eu nunca, jamais farei o ato de mentir e falar assim: não, eu te amava completamente em plenitude. Porque até então eu não identificava a minha identidade. E só tem uma maneira de eu amar o outro em plenitude: 100%, é me amando. Então, se eu não me amava, como eu vou amar o próximo em plenitude? Sendo que a palavra de Deus me pede para amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não me amava, a tradução disso é que eu não amava o outro plenamente. Faltava sempre algo. Estava sempre em busca de mais alguma coisa. Quando você encontra a sua identidade, junto com ela vai caminhar o seu propósito. E aí você vai ver que a cada vez mais aflora. Quem de vocês que já viu aos seus olhos uma mulher linda, casada com um homem que vocês acham ele feio, horrível? Vocês falam assim: nossa, como é que aquela mulher estava cega? Casar com aquele cara. Ou se não o oposto, um homem que vocês acham lindo, casado com uma mulher que vocês acham feia. Mas sabe o que aconteceu ali?
Ali aconteceu o encontro de duas tríades que se amavam como eram e transbordaram essa aura e se conectaram. Tanto ele quanto ela amavam a imagem que viam no espelho. Enxergavam a alma, enxergavam o espírito que existia ali, imagem e semelhança do Criador. E como eles enxergavam isso e comunicavam isso, eles tiveram força de expressão de comunicar ao próximo isso e acabaram se unindo, gerando um vínculo que na sua maioria, quando se torna um relacionamento afetivo, conjugal, um casamento, é até que a morte os separe. E lá pelo meio do caminho, o homem pode buscar uma melhora, aquele cara que não é tão bonito, ou é feio mesmo, chega a ser estragado, como diz nós seres humanos, pode buscar uma melhora, pode buscar uma maneira diferente de se trajar, de se vestir, ele se vestia brega, passa a se vestir melhor, só que cada vez mais você vai ver transparecer nele a luz e a imagem do Criador, no semblante dele você vai ver a alegria transbordando o tempo todo. Porque ele sempre foi assim. Ele trouxe isso junto com ele. Enquanto você considerava ele feio, ele se considerava lindo. E ele trouxe isso e aflorou isso cada vez para fora. E com o passar do tempo, você mesmo vai falar assim, nossa, fulano ou fulana tá até parecendo mais bonito. Na realidade é porque ele está comunicando isso todo dia. Cada vez mais, e até o seu cérebro está recebendo essa comunicação de tão forte que é, e vai passar a enxergar ele cada dia mais bonito. Então, vai lá na frente do espelho hoje, faça a pergunta de número 90 para você. Quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? Não goste, cultive. Cultive o amor, ame o que você vê. Ali você vai ver um ser de luz, maravilhoso e lindo, imagem e semelhança do Criador, que veio nesse mundo com uma identidade imposta a ela por Deus. E veio nesse mundo com um propósito tatuado nela. E quando você passar a enxergar a beleza nessa tríade que é você, corpo, alma e espírito, e você encontrar a sua identidade, você vai identificar e vai encontrar o seu propósito. E amando você, você consegue levar amor ao próximo. Agora, se você olhar no espelho e não conseguir se amar, é impossível você levar amor ao próximo. Só consegue amar o próximo em plenitude quem ama a si mesmo. Cultive amor. Ame você. Ame cada detalhe seu. E não é só no espelho, tá? Ame aquele dedinho do pé torto seu, estranho, aquela unha que sempre te dá trabalho. Ame ela. Ame o seu rosto que fica torto para tirar foto. Ame os seus braços que é largo, a sua cintura que não é desenhada, mulher. Isso é a imagem e semelhança do Criador. Ah, eu tô gordinha. Ame você gordinha. E daí então, identificando a sua identidade e amando esse corpo que você tem, nada te impede de buscar um corpo. Mas você não vai chegar ao extremismo de fazer igual algumas pessoas que caem na besteira de buscar a perfeição sem antes se amar. Nunca vai chegar a um estado aceitável. Nunca vai estar satisfeita com o que vê no espelho. E vai ser uma pessoa que se torna fútil, uma pessoa que se torna quase que um desespero emocional na busca da perfeição, enquanto você enxerga ela e fala, cara, tá exagerado, já passou de perfeito, já começou a estragar algo que estava perfeito, e ela continua na busca. Agora, alguns instantes eu dei o exemplo. Quando não se ama e não se enxerga dentro da imagem do espelho, não se tem uma identidade, você busca se transformar até num boneco.
Você busca se transformar na Barbie humana ou num Ken humano. E para alguns é até difícil de entender e compreender o que está acontecendo. Mas traduzindo, é porque aquele ser nunca foi provido de amor próprio, nunca se amou. Ele nunca viu a imagem e semelhança do Criador nele. Ele não encontrou a identidade dele. Num dado momento do caminho, ele se perdeu de tal forma que quem estava próximo dele tentou buscar ele para a realidade e não conseguiu, e ele se perdeu de vez. E aí ele começou a buscar a imagem e semelhança de um boneco. Ele chegou ao boneco, mas não estava bom. Ele continuou fazendo o processo para aperfeiçoar. Quando na realidade, desde o ventre, ele já era perfeito. Imagem e semelhança do Criador. Um tríade de corpo, alma e espírito. Ame o que você vê no espelho. Vai passar a ser muito mais leve aceitar o próximo. Veja as qualidades que existem em você. Não só na imagem do espelho, tá, gente? Comece a enxergar amor nas dificuldades que você tem em falar uma palavra, mas veja que você fala um vocabulário inteirinho perfeito. Então não valorize e não foque em uma palavra que você fala errado. Ame todas as outras que você fala certo. Enxergue todas as outras qualidades que você fala certo. Você fez algo que não saiu como esperado, mas você o restante do dia fez algo que saiu além da expectativa de tão bom que ficou e o amor que você empenhou a isso. Não foque o seu dia naquele momento que não deu como você esperava. Foque no positivo. Ame o que você faz. Ame você. Esse transbordo de amor vai cada dia mais atingir mais e mais pessoas. Tá bom? Amanhã, a live mais cedo, às 16 horas, devido a um compromisso que eu tenho amanhã de servir a obra do nosso Criador. Eu espero vocês por lá. Quem não conseguir assistir, vai ficar gravada a live no IGTV. Passa por lá, comenta, compartilha, me ajuda a crescer. Você que passou por aqui também, vai lá, comenta. Sabe aquela pessoa que sempre está para baixo, sempre está buscando um defeito? Marca ela aí. Pede para ela assistir a live. Lógico que se você achar que as minhas palavras fizeram sentido, você não pode deixar de lado. Você é livre, fique à vontade para fazer o que você acha necessário. Apenas se tocou em seu coração, comente o nome dessa pessoa, compartilha com ela, marca ela. Assim eu cresço, consigo atingir mais pessoas, cria relevância nesse canal, e numa dessas, aquele puxão de volta que essa pessoa estava esperando é essa live que você mandou para ela. E ela para e muda a reflexão e salva uma vida, salva um relacionamento que estava indo por água abaixo porque ela não se amava e assim ela não amava a sua família. Ela não se amava e assim ela não enxergava amor no seu esposo ou na sua esposa. Ela não se amava, então ela não tinha como entregar a plenitude de amor aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus pais. Não tem como ela, não se amando, ser plena e amar ao próximo. É um dos ensinamentos, é um dos mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ame o que você vê no espelho. Ame o que você é. Aprimore cada dia mais. Peça sabedoria ao Criador, busque sabedoria. Busque um corpo aperfeiçoado dentro do que é um corpo saudável, mas ame o momento que você vive agora. Um abraço a todos vocês. Tenham uma abençoada noite. Fiquem com Deus. E até. Beijo no seu coração. Até amanhã.